Olá pessoal, nesse vídeo queremos resolver algumas questões sobre o nosso primeiro conteúdo. Nosso primeiro conteúdo ele fala um pouquinho sobre a conversão de escalas de temperatura e fala um pouquinho sobre calor. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre termometria e calorimetria, tá? Essas questões são semelhantes àquelas que já estão resolvidas nos slides, vocês podem consultar, tá bom? E qualquer outra dúvida vocês podem mandar para o meu e-mail, tá? Vamos lá para a questão de número 3, lá da nossa lista. Nessa questão ele diz o seguinte: José resolve criar sua própria escala de temperatura, a escala grau José. Veja a escala abaixo, ele diz abaixo, mas o correto é ao lado, tá gente? Desculpem. Letra A. Escreva uma expressão que relaciona a temperatura na escala grau José com a escala graus Celsius. E letra B. Calcule 110 graus José nas escalas Celsius e Kelvin. Pessoal, para fazer isso, nós temos que escrever aqui ao lado a nossa escala graus Celsius. Perdão, aqui sai meu tronchinho, mas serve para o propósito. Temperatura em Celsius, aqui é a temperatura de fusão do gelo e aqui é a temperatura de ebulição da água, ok? A regra, pessoal, é a seguinte: a gente subtrai o número do meio menos o de baixo no numerador e coloca sobre o denominador, que vai ser o número de cima menos o número de baixo. A mesma coisa eu vou fazer com a escala Celsius. Eu vou igualar esse mesmo procedimento na escala Celsius. O número do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Certo? Então, se eu fizer isso aqui, a gente vai ficar o seguinte: TJ menos 20 sobre 200 menos 20. Certo? Isso aqui vai ficar igual temperatura em Celsius menos 0 sobre 100, que é o de cima, menos 0, que é o de baixo. Então, ó, aqui a gente já vai conseguir calcular a nossa equação. Vejam só, vai ficar TJ menos 20 sobre 180 menos, perdão, 200 menos 20, 180. Então, vai ficar aqui TC menos 0 dá TC e 100 menos 0, 100. Pessoal, a gente pode simplificar, cancelar esse 0 com esse 0. E podemos simplificar dividindo por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 9, por 2 dá 5. Então, a gente já vai ter aqui uma expressão simplificada que vai ficar TJ menos 20 sobre 9 igual a TC sobre 5. Então, aqui, galera, ó, a gente já tem a nossa expressãozinha de conversão entre essas duas escalas, ok? Espero que tenha ficado claro. Na letra B, ele diz o seguinte: calcule o valor TJ igual a 110 graus J na escala graus Celsius, que é TC. Então, qual seria esse valor aqui na escala graus Celsius? Aí, pessoal, é fácil, é só substituir 110 aqui na nossa expressão que a gente já achou na letra A. Então, vamos lá. Substituindo, vai ficar 110 menos 20 sobre 9 é igual TC sobre 5. 110 menos 20 vai dar 90. 90 por 9 dá 90 por 9 aqui dá 10, né? Então, vai ficar 10 é igual a TC sobre 5, certo? Meio pelos extremos. Quando não tem nada aqui embaixo, vocês sabem que é 1. Então, vai ficar TC vezes 1, TC, 10 vezes 5, 50. Então, 110 graus J corresponde a 50 graus Celsius. Ok? Então, gente, espero que tenha ficado claro essa parte daí. É bem simples esse tipo de questão. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Nossa próxima questão é a questão de número 7. Ele diz o seguinte: ao tomar a temperatura de um paciente, o médico só dispõe de um termômetro graduado em graus Fahrenheit.
Para se precaver, ele fez alguns cálculos antes e marcou o termômetro a temperatura correspondente a 104 graus Fahrenheit. Então, vamos anotar aqui, TF igual a 104 graus Fahrenheit. Em que posição da escala do termômetro ele marcou a temperatura em Celsius? Então, ele quer saber quem é TC, aqui na minha letra A. E na minha letra B, ele quer saber quem é a minha temperatura em Kelvin. Para isso, pessoal, é simples. Basta a gente utilizar as equaçõezinhas que a gente já conhece, né? Então, a gente pode utilizar aquela equação, a equação de conversão da escala Fahrenheit para Celsius é TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. E aí é só substituir o valor na escala Fahrenheit, né? Se a gente substituir aí esse valor, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar, substituindo, vai ficar 104 menos 32 dividido por 9 igual a TC sobre 5. 104 menos 32, isso aqui vai dar 72 sobre 9 igual a TC sobre 5. Fazendo aqui meio pelos extremos, a gente vai ficar aqui 9TC é igual a 72 vezes 5 vai dar 360. Esse 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a temperatura em Celsius vai ficar 360 dividido por 9. 360 dividido por 9 vai dar 40 graus Celsius, ok? Na letra B, basta a gente utilizar a equação de conversão. Agora a gente já sabe, muito mais simples é a gente usar a conversão de Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin. Por quê? Porque a gente já sabe o valor na escala graus Celsius, tá, gente? Então fica mais simples. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, convertendo, eu vou ter que 40 mais 273. Portanto, a nossa temperatura em Kelvin tem o valor de 313 Kelvin, tá? E aí, a gente achou a solução para a nossa letra B. Espero que vocês tenham compreendido bem essa questão. Questão razoavelmente simples, tá? Feito isso, vamos então para a nossa próxima questãozinha. Nossa próxima questão é a questão de número 2. Essa questão ela já exige um pouquinho mais de raciocínio, tá bom? Mas não é nada super complicado. Vou explicar para vocês. Ele pergunta o seguinte: existe alguma temperatura com o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Se sim, qual é ela? Então vamos lá. Se para calcular esse valor que eles têm na escala Celsius e na escala Fahrenheit é igual, eu tenho que dizer que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit, certo? Então, eu vou substituir isso na minha equação de conversão. A minha equação de conversão é a seguinte: TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Se eu trocar o meu TF por TC, TC menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Meio pelos extremos, tá, gente? Ó. Vai ficar 9TC, 9 vezes TC dá 9TC, 5 vezes TC dá 5TC, e 5 vezes menos 32 vai dar menos 160. Esse TC está somando aqui e vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 9TC menos 5TC igual a menos 160. 9TC menos 5TC, eu vou ter 4TC, tá? Igual a menos 160. O 4 está multiplicando o TC, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 160 sobre 4.
menos 160 sobre 4, eu vou ter menos 40 graus Celsius. Então, essa temperatura realmente ela existe e o valor dela é de menos 40 graus Celsius. Essa questão, o cálculo em si não é complicado, pessoal. O complicado é o raciocínio inicial, que é esse daqui, tá? Como ele falou que essas escalas teriam o mesmo valor, eu vou ter que TC igual a TF, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é a questão de número 14. Ficou um pouco cortadinha aí. Deixa eu ver se eu consigo. Então, gente, continuando aqui a nossa questão de número 14, ela diz o seguinte: considerando a relação entre as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius, qual é o valor da temperatura em que a indicação na escala Fahrenheit supera em 48 unidades a indicação na escala Celsius? Pessoal, complicado aí é o raciocínio inicial, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Se ele diz que a temperatura em Fahrenheit supera em 48 unidades a escala Celsius, significa que a temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius mais 48, porque ela supera em 48 unidades. Então, esse raciocínio inicial é o complicadinho, tá? Fora isso, é só a gente aplicar agora na nossa equação de conversão, que a gente já conhece, TF menos 32 sobre 9. Estou aplicando a equação de conversão da escala Fahrenheit para a escala Celsius, TC sobre 5. Aí agora eu vou substituir, no lugar do valor TF, eu vou colocar TC mais 48. Então, vai ficar TC mais 48 menos 32 sobre 9, igual TC sobre 5. Isso aqui vai ficar TC mais 16, 48 menos 32 dá 16, sobre 9, igual a TC sobre 5. Meio pelos extremos, tá, pessoal, aqui. Então, vai ficar 9TC igual 5 vezes TC, 5TC, 5 vezes 16 dá 80. Esse TC está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 9TC menos 5TC igual a 80. 9TC menos 5TC dá 4TC igual a 80. 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, tá? Então, 80 dividido por 4, isso aqui vai dar a temperatura em graus Celsius de 20 graus Celsius, que é a minha letra E. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro aí essa nossa questão. Para finalizar, vamos para a última questãozinha. Essa não envolve cálculo, tá bom, gente? É só raciocínio. Ele diz o seguinte: explique por que ao tocarmos o metal sentimos que ele está frio. Bom, imagine aqui que a gente tem, por exemplo, uma mão. E às vezes a gente vai tocar na maçaneta de metal. Tá aqui uma porta e aqui tem uma maçaneta de metal, tá? Porta. E aqui eu tenho a minha maçaneta. A gente sente geralmente que a maçaneta está fria, né? Não é assim essa sensação que a gente tem. Tô só dando um exemplo, tá, gente? Pra gente poder entender melhor. Pra gente entender por que a gente sente que a maçaneta está fria, por que a gente sente que o objeto está frio, a gente tem que entender o que seria, qual o conceito de calor. Qual o conceito de calor? O conceito de calor é o seguinte, gente. O calor é uma energia em trânsito, né? Vamos colocar aqui, é igual energia em trânsito. Que é em trânsito, é que sai de um corpo para o outro, tá? E ele sai devido ao quê? De um corpo para o outro? Devido à diferença de temperatura. Diferença de
temperatura entre os corpos. Temperatura entre os corpos. Em geral, pessoal, esse fluxo de energia, ele sai do mais quente, e vai para o mais frio. Então, esse fluxo, ele sai, como eu disse a vocês, sai aqui do corpo mais quente e vai para o meu corpo mais frio, tá? Então, gente, é isso que acontece. Nesse caso aí, a nossa mão, ela, em geral, ela está mais quente do que a maçaneta, tá? Porque o nosso corpo, ele tem uma certa temperatura, cerca de 35, 36 graus Celsius. Então, em geral, ele está mais quente. O que é que vai acontecer? O calor, ele vai fluir. O que é que vai acontecer aqui? O calor, ele vai fluir da mão para a maçaneta. Calor. E aí, quando há perda de calor, eu considero que há uma sensação de frio. Então, ó, pessoal, perda de calor é igual a sensação de frio. Então, é isso aí que acontece, pessoal. Resumindo, nossa mão está mais quente, então ela vai perder calor para a maçaneta, que é um metal, um bom condutor, né? Então, quando a gente perde calor, a gente tem a sensação de frio. Por isso, quando a gente toca a maçaneta, a gente fica com a sensação que o objeto está frio, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não é nada muito sofisticado, mas as questões de raciocínio, em geral, puxam mais um pouquinho do nosso cérebro, né? A gente ainda tem uma dificuldadezinha maior, tá bom? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar para o meu e-mail.